Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês 8 acertos de como vocês ter uma rosa do deserto saudável. É isso mesmo, vamos aprender a ter nossas rosas do deserto saudáveis pro resto da vida. Vamos lá? Primeiro acerto, coloque suas rosas do deserto em um local que pega o sol ideal. Qual é o sol ideal para a rosa do deserto? Um local, gente, que pega o sol mais ou menos de 8 da manhã até umas 3 ou 4 da tarde. Que seja um lugar que não pegue sombra. Não coloque suas plantas próximo ao muro, porque vai chegar um período que o muro vai fazer sombra e as suas rosas do deserto, ela vai começar a procurar o sol. Ela vai crescer o galho torto. Pode observar para vocês verem. Se vocês colocar uma planta próximo a um lugar que tem sombra, o que vai acontecer? Os galhos dela vai começar a entortar, que ela vai procurar a luz diretamente. Então, o lugar ideal é vocês colocar em um lugar que ela vai pegar aqueles raios solar diretamente em cima da planta. Ela não vai estiolar, ela não vai envergar nem para um lado, nem para o outro. Então, vai ser um sol perfeitamente, tá, Cláudio? Mas aqui na minha região o tempo está muito quente, eu tô com medo de queimar as folhas das minhas plantas. Não se preocupe, porque se a temperatura esquentar e o sol acabar queimando as folhas, aquelas folhas vai cair, vai sair novas folhas resistentes, e daí vocês não vão ter nenhuma complicação. A mesma coisa com o cáudix. Se vocês achar que o sol vai queimar o cáudix, o que é que vocês fazem? Coloca um jornal, coloca um pano, tenta cobrir um pouquinho para que a sua planta não sofra com alta temperatura. Mas o lugar ideal de colocar uma rosa do deserto é aonde pega o sol diretamente o dia todo, aquele sol que a planta vai receber por vários lados, né? Não é aquele lugar que vocês colocam encostado, seja lá o que for, e a planta ela vai ficar com uma certa dificuldade para estar recebendo os raios solar. Vale também para quem compra uma rosa do deserto em floricultura, seja lá onde for. Ao trazer essa planta para sua casa, você primeiro vai ter que adaptar a planta ao seu ambiente para depois você colocar ela no sol para receber os raios solar diretamente. Nunca compre uma planta para quando chegar em casa vocês colocar essa planta diretamente no sol, porque isso vai acabar causando um estresse e na maioria das vezes um apodrecimento de cáudix. Enfim, a planta não está adaptada para receber aquela alta temperatura e vocês vão perder suas plantas. O ideal é estar colocando aos poucos. Coloca pela parte da manhã que pega o sol das 8 às 10, das 8 às 9, e assim vocês vão aumentando das 8 às 12 até a planta se adaptar. Nunca coloquem a planta diretamente no sol, principalmente se vocês comprar uma planta em floricultura, já está enganchando, em supermercado, enfim, porque essas plantas no transporte até chegar na floricultura, geralmente ela vem em carro que vem com ar condicionado, enfim, ficou um certo tempo na sombra que ela não estava recebendo aquele sol diretamente. Quando vocês compram essa planta que chega em casa, que vocês vão colocar ela diretamente para receber essa temperatura, essa mudança de temperatura, vai ser como ela vai sofrer um choque térmico. Então vai acabar causando, seja lá qualquer for, um dano, né? Vai causar algum efeito colateral. Então não faça isso. Primeiro acostuma a planta, depois coloca a planta diretamente no sol. Segundo acerto, a forma de como molhar suas rosas do deserto. Vou mostrar aqui agora para vocês. Olha só, vou tirar essa, vou colocar essa daqui. Não sei se vai estar escuro, mas eu acho que dá para vocês ver bem. Enfim, como devo molhar minhas rosas do deserto? Gente, muito simples. Ao molhar suas plantas, vocês têm que molhar 100% até a água sair no fundo do vaso. Porque na maioria das vezes, quando vocês molham com mangueira, seja lá com o que for, molha rápido, molha essa parte de cima e a planta acaba ficando com sede. As raízes de alimentação que vai estar por baixo não vai molhar e a planta vai acabar ficando desidratada. Eu vou mostrar para vocês o jeito correto, tá? Olha só, vocês vão molhar, vai esperar um pouco, gente. Se estiver molhando com mangueira, com chuveiro, enfim, seja lá o que for,
vocês vão verificar até a água descer todas as raízes de alimentação e sair no fundo do vaso aqui, ó. O tempo não tá ajudando, mas eu acho que deu para vocês verem. Vamos ver se vai sair aqui, ó. Não importa o tamanho da planta, o tamanho do vaso. Vale para qualquer idade. Olha essa planta aqui. A mesma coisa, ó. Ó, tá vendo que a água já tá escorrendo no fundo do vaso? Aqui já tá o jeito certo. Ah, Cláudio, qual o tempo ideal para estar molhando uma rosa deserto? O tempo correto não tem exatamente, porque cada região tem um clima. Tem região que tem um clima mais frio, tem região que tem um clima mais quente. Geralmente aqui na minha região, quando o clima tá quente, eu molho a cada 2 dias. Dependendo da temperatura, dependendo do substrato que a planta estiver plantada, eu molho até dia sim, dia não, ou se precisar eu molho todos os dias. O correto é vocês olhar o substrato, veja como as plantas estão, veja se o caldo que está mole. Se vocês verem que a planta está com sede, vocês vão e molham. Se não, dê um tempinho para a planta se recuperar. Terceiro acerto, o substrato certo para rosa do deserto. Ah, Cláudio, eu não sei qual é o substrato certo. Gente, não tem um substrato 100% que seja só para rosa do deserto. Isso, vocês quem vão fazer, dependendo da região que vocês moram, vocês podem achar algum substrato com facilidade. No meu caso, eu utilizo muita areia de construção. Eu acho areia de construção aqui na minha região com facilidade. Mas tem gente que pode não achar. Daí vocês podem estar mudando. O substrato bom é aquele que vocês vão fazer. Quando vocês for molhar as plantas, vai acontecer que nem eu mostrei para vocês. Toda vez que vocês vão molhar, a água não vai acumular. A água vai sair no fundo do vaso. É aquele substrato que ele não vai ficar como se fosse um mingau, grudento, né? Vocês vão ver que é um substrato que ele fique solto. O correto é quando vocês for utilizar, vocês coloquem sempre a mistura de alguma coisa. Um exemplo, quando eu vou revender as plantas, que eu vou vender na verdade, eu costumo colocar 50% areia grossa de construção e 50% substrato para hortaliça, porque vai deixar o vaso mais leve, então vai facilitar. Ah, Cláudio, mas aqui na minha região eu encontro uma areia que não é muito grossa. Vocês misturam com substrato, vocês podem misturar com terra preta, essas terras de quintal mesmo, gente, né? Terra preta normal. E daí vocês vão fazer um substrato ideal para suas rosas desertas. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês só tem que verificar se o substrato vai ficar grudento. Ao molhar, a água tem que escorrer no fundo do vaso. Não pode acumular, porque o que mata a rosa deserto não é a água, e sim o substrato que você está utilizando. Se ficar acumulando água, com certeza vai pegar apodrecimento nas raízes de alimentação e vocês vão acabar perdendo a planta de vocês. O quarto acerto é o mais fácil. É vocês não ficar mudando a planta de um lugar para outro, né? Um exemplo, vocês têm uma planta no quintal, vai e coloca no jardim. Tem uma planta no jardim, vai e coloca no quintal. Não faça isso, porque isso vai atrapalhar o crescimento da planta, vai fazer com que a planta ela entre em dormência precocemente, fora do tempo. Talvez aí na sua região a temperatura está quente e do nada vocês vão pegar uma planta que está no jardim, coloca no quintal. O que vai acontecer? A temperatura que ela estava recebendo não vai ser a mesma. A primeira coisa que ela vai fazer é acabar expulsando as folhas. Se tiver com flor, vai abortar os botões. Se tiver com vagem, corre o risco até de vocês perder a vagem. Então não faça isso, porque pode atrapalhar a planta. Deixa a planta no lugar certinho. Se vocês vão fazer a mudança de vaso, a mudança de substrato, coloca a planta no mesmo lugar que ela estava. Com o passar de tempo, se a temperatura mudar, se a planta entrar em dormência, daí sim vocês podem mudar a planta de um lugar para outro. Quinto acerto é vocês não ficar colocando vários adubos diferentes em suas rosas deserto. Dê um tempo para a sua planta
se acostumar com a adubação que vocês aplicar, para depois você estar fazendo uma nova adubação. Não sei se a imagem está muito boa aqui, gente, que o tempo está mudando um pouquinho. Aí fica mudando o jeito a cor da imagem, mas espero que esteja bem para vocês verem. Então, se vocês fizerem uma adubação, seja lá com o que for, pode ser química, pode ser natural, vocês não podem, um exemplo, adubar a planta de vocês essa semana com um adubo, na próxima semana, meu amigo falou que tal adubo é bom, aí vai utilizar outro adubo. O que vai acontecer? A planta vai se desenvolver lentamente, ela não vai conseguir escolher qual adubo foi melhor, vai atrapalhar a floração e vocês podem até perder a planta. Dê um intervalo de aproximadamente 90 dias, que são 3 meses, para você estar aplicando uma nova adubação. Se você adubou, viu que não está tendo resultado, após 90 dias, faça uma nova adubação e continue adubando. Se vocês encontrou um adubo que vocês estão vendo que está obtendo o resultado, não mude. Dê um tempo, utilize esse adubo durante um ano e meio, depois vocês vão e mudam para um novo adubo. Até porque, se vocês estão utilizando, está dando certo, a planta de vocês está florindo normal, a planta está crescendo, está engordando o cáudex, está saudável, não tem com que vocês ficar mudando de adubo, né? Tem gente que é viciado em estar mudando, colocando adubo diferente em planta. Tudo que vê, coloca. Não faça isso. Ah, Cláudio, qual é o adubo ideal? Não tem um adubo ideal porque cada região tem um clima, tem uma adubação, enfim, é um pouco complicado essa questão de adubo, né? Eu falo nos naturais, tem gente que já defende o químico, então, é uma coisa, se eu for falar, vai atrapalhar vocês. Na minhas aulas do deserto, desde que eu fundei o canal, tem um vídeo ensinando qual é a adubação que eu utilizo, tudo certinho. Quem tiver dúvida é só procurar, gente. Eu geralmente para floração eu utilizo a farinha de osso, a farinha da semente da abóbora, a semente de girassol, que é muito bom para fortalecer a planta, a farinha da casca da banana, a farinha da casca do ovo, enfim, tem várias adubações que vocês podem estar fazendo e podem estar comprando. Qualquer dúvida é só procurar um vídeo no canal, são aproximadamente de 70 a 80 vídeos só falando em adubação para rosa do deserto. Acerto número 6. Vaso certo para vocês plantar suas rosas do deserto. Tem gente que coloca a planta em vaso muito grande. Não faça isso. Por quê? Vai atrapalhar o crescimento do cáudex, vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Então, vocês colocam a semente para germinar, um exemplo, em um copo descartável, vocês só vão tirar a planta do copo descartável quando vê que o cáudex já está bem grande, daí vocês vão mudando para um vaso maior. Não adianta vocês colocar, um exemplo, uma planta desse tamanho em um vaso muito grande. Porque o que vai acontecer? A formação de raiz de alimentação vai demorar, porque o lugar é grande, o vaso é grande, tem muito substrato, enfim. A planta, ela vai custar se desenvolver. Ela não vai desenvolver rapidamente. Então, o ideal é você estar mudando o vaso compatível com o tamanho do cáudex. Vocês podem ver que essa planta, ela não é muito pequena, também não é muito grande, mas olha o crescimento do cáudex. Por quê? Ela está em um vaso, gente, ideal. Se essa planta estivesse em um vaso maior, com certeza o desenvolvimento do cáudex seria menor, né? O desenvolvimento seria menos, não teria esse volume tanto que nem vocês estão vendo aqui. Acerto número 7, qual é? É a adubação certa que vocês vão colocar em suas plantas. Utilize sempre aquele adubo que seja praticamente igual na potência. Um exemplo, vocês têm que utilizar um pouquinho de cada. Nunca utilize só um adubo só. Um exemplo, adubação para floração. Ah, eu quero que minha planta coloque flor. Eu vou utilizar a farinha de osso. Posso utilizar essa farinha de osso? Não é correto você estar utilizando só farinha de osso, porque vai fazer com que a planta coloque flor, mas para a planta colocar flor, ela não vai precisar só do fósforo, né? A planta tem que estar forte, então vocês têm que dar uma adubação completa, façam uma adubação completa nela. Adubo tudo que tiver direito. Espere 90 dias para fazer uma nova adubação para a planta evoluir na floração. Acerto número 8.
esse é o principal, gente. Para vocês que ficaram até agora o finalzinho do vídeo, para mim esse é o mais fundamental, principalmente para quem está iniciando o cultivo de rosa deserto. Por quê? Vai ser a poda, gente. Acerto número 8 é o tamanho, a altura da poda é o que vocês têm que fazer. Vamos fazer uma pequena demonstração aqui. Tá aqui, gente. Essa planta, ela tá com uma brotação perfeitamente, nunca foi podada, porém, já tá na hora de eu estar podando, né? Olha só como é que tá. Qual a altura ideal? Não tem bem uma altura ideal. Vocês não podem podar baixa demais. Vamos medir aproximadamente 2 dedos cada galho aqui e vamos podar, ó. No lugar que vocês cortar, vai sair a seiva. Se a temperatura estiver quente, vocês podem deixar sem utilizar nada, sem passar nada. Se o tempo estiver frio, não estiver ajudando, no lugar que vocês podar, vocês vão passar o cola instantânea ou canela em pó. Aí vai ficar a preferência de cada um. O que vocês encontrar com mais facilidade, né? O tempo quente não precisa passar nada não, ó. Essa parte mais grossa, a mesma coisa aqui, gente, ó. Pronto, daí pode ter certeza que vocês vão ter uma brotação muito boa. Ah, Cláudio, qual a idade ideal para estar podando a minha rosa deserto? Gente, eu costumo podar minhas plantas quando ela coloca flor pela primeira vez, porque daí eu vou saber se a planta vai ter a flor da cor rara ou não, se eu vou fazer enxerto ou vou deixar a planta para matriz, né? Isso atrapalha um pouco. Vou citar um exemplo, essa planta aqui, ó. Ela nunca foi podada, tá até em dormência. Se essa planta tivesse uma certa idade, aproximadamente 4 a 5 meses, eu fizesse uma poda, o que ia acontecer? Geralmente, quando você faz poda, faz com que a planta, ela coloque vários brotos. Olha só. Tá vendo que tem vários brotos? Essa daqui, naturalmente, ela saiu com vários brotos. A primeira poda que eu fiz, mas vocês veem que em cada galho tá nascendo outro galho. O primeiro, o segundo, tá vendo? Multiplicou, na verdade, né? Ó, aumentou. Se você quer uma planta para fazer enxerto, para utilizar como cavalo, quando vocês vão fazer a poda, vai sair vários brotos. Daí, para vocês fazer enxerto, vai atrapalhar. Aí, o importante é vocês verem a floração pela primeira vez, para cortar e fazer enxerto. Um exemplo aqui, colocou flor, é uma planta rosa tradicional. Essa planta vai ficar para cavalo. Tá ideal para vocês fazer a poda e fazer enxerto. É uma planta diferenciada, vocês vão deixar para matriz, é uma cor nobre, bem bonita. O que vocês vão fazer? Vão fazer a poda, vai ficar com a matriz. A parte que vocês podar, vocês já vão utilizar o enxerto, né? Já vai fazer enxerto, já vai aumentar a coleção. Vamos medir aproximadamente 3 dedos e vamos fazer a primeira poda. Olha só. Nessa parte vocês podem passar ou canela em pó, ou cola instantânea, ou se a temperatura estiver quente, não passe nada. Cláudio, comprei um enxerto e está saindo a brotação. O que devo fazer? Essa planta recentemente eu fiz enxerto. Pode ver que a parte que eu cortei, olha só, gente. O broto, ele tá crescendo com um atraso. Por que ele não está se desenvolvendo? Porque a parte do cavalo, que é a parte de baixo, saiu vários brotos. E esse broto chama broto ladrão. Ele tá atrapalhando a força que a planta tem. Em vez dela jogar para o enxerto, ela tá jogando para os galhos. Aí nesse caso aqui, vocês têm que retirar. Não pode deixar. Que é para o enxerto se desenvolver, ó. Vocês vão fazer a poda. Pronto. Nem eu já falei, se o tempo estiver quente, deixa assim. Se não tiver, veda com algum, seja lá o que for. Tem outra maior aqui, gente, a mesma coisa, ó. Pode ver que essa parte do enxerto, olha aqui, ó, tá crescendo, mas tem o broto ladrão que tá crescendo mais do que o enxerto. Vamos retirar. Como eu sei que essa planta já colocou flor, esse enxerto, essa parte do cavalo aqui não é uma parte que eu não vou querer, então vou fazer uma poda no broto ladrão, ó. Pronto, porque aqui a energia que a planta ia jogar pro galho vai jogar só
para o enxerto. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, principalmente para quem está iniciando no cultivo de rosa deserto. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Peço para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo. Fica todos com Deus.